Chico, seguinte, como deputado, como alguém que conhece os corredores do poder, até mesmo como professor de história, eu queria te fazer uma pergunta que muitos dizem que não tem uma resposta assim muito fácil, mas qual a sua explicação que você daria para o fato de as causas abraçadas pelo Dom Pedro Casaldáliga, as principais, né? Reforma agrária, luta contra a escravidão, a questão dos povos indígenas, por que essas causas não estão resolvidas no Brasil, Chico Alencar? Qual é a sua resposta para isso? Eu não acho difícil responder, não, porque eu entendo que a gente tem uma permanência aqui muito sólida de grupos dominantes no poder, poder econômico, poder político, sistema político financiado pelo poder econômico, que mesmo nos livrando da ditadura, numa democracia, com eleições bienais, ele se manifesta e consolida esse poder. E qualquer mudança substantiva na nossa história fica pela metade. O Brasil é a sociedade, ao longo do tempo, das transições intransitivas. O descobrimento foi cobrimento de opressão aos povos nativos. A independência, na verdade, foi uma troca de patrão da metrópole portuguesa para a dominação inglesa, a senhora dos mares do século XIX. E não se acabou com a independência, com a escravidão, com o latifúndio, com a monocultura, ou seja, não mudou substantivamente nada da colônia para a nação independente que nasceu em 1822. A República foi proclamada por um militar até simpático à monarquia, pelo menos ao reinado de Dom Pedro II. Um ministro do primeiro governo republicano, Aristides Lobo, falou: o povo assistiu bestializado à proclamação da República. A Revolução de 30, em que o Brasil começa a emergir como uma nação que já tem segmento urbano, uma burguesia industrial ainda incipiente, sempre precisando do Estado para ampará-la, ela, como disse o presidente da província de Minas Gerais, outro oligarca, Antônio Carlos, foi feita antes que o povo a fizesse. Façamos a revolução antes que o povo a faça. O Estado Novo foi também um dos velhos núcleos do poder, ainda que incorporando depois direitos trabalhistas. Você já não podia mais esquecer totalmente as massas urbanas. As rurais ficaram sempre no atraso, no desconhecimento, no abandono, na invisibilidade. A terra muito concentrada, 4 séculos de latifúndio, mais 5 séculos de latifúndio e de exploração do trabalho, e de não reconhecimento da identidade do camponês, que quando começa a ser percebido vira massa eleitoral de manobra. Não por acaso toda a terminologia rural, ela permeia o sistema político dito democrático do Brasil. Voto de cabresto, curral eleitoral, o coronel dono de gado e gente, o título de eleitor rende a estima do patrão, a gente vira pessoa. Mário Palmério, que foi deputado do PTB, o PTB antigo, antes de 64, que tinha um viés progressista, é um grande escritor também, professor. No seu romance clássico Vila dos Confins, ele mostra como essa engrenagem do patriciado brasileiro, e aí junta patrimonialismo, oligarquia, patriarcalismo, machismo, dominação, exploração, deseducação e desinformação da pessoa e da gente. A reforma agrária só acontece se o próprio camponês ou o trabalhador rural, cooperativado, se coloca em movimento. O MST no Brasil surgiu em 1985. Isso, em termos de história, é muito recente. E a escravidão tem suas sequelas, né? Teve um samba aqui em 1988, centenário da abolição, da Mangueira, que dizia: livres do açoite da senzala, presos na miséria da favela. Quer dizer, o ex-escravo lá em 88 não se garantiu nada em termos de inserção social. Por isso a gente tem a continuidade de formas de escravidão, de concentração da terra, de latifúndio que mata, dos jagunços, dos capangas. Tudo isso o Pedro conhece muito bem e se insurge contra isso. Sua vida esteve em risco, exatamente por ele combater essas permanências perversas da sociedade brasileira. Mas olha, hoje já tem muito mais luta, já tem muito mais conquista. O tempo histórico não tem o ritmo das nossas ansiedades, infelizmente, mas a gente tem que ter paciência, que às vezes é até uma virtude revolucionária. Para encerrar, aprendi isso com o Pedro.